O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partia-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Hoje, nesta quarta-feira, unimos-nos à Igreja no mundo inteiro, rezando em sufrágio do Papa Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Mário Bergoglio. Repito, algumas pessoas têm ligado para o santuário perguntando assim: quando vai ser a missa para sufrágio do Papa Francisco? Aí, com toda tranquilidade, eu respondi para a secretária assim: desde segunda-feira todas as missas são. Então, só para ficar claro, todas as missas no santuário, no período de velório do Papa Francisco,
tem a intenção em sufrágio por ele. Sejam bem-vindos vocês que vêm, vocês que nos acompanham. E com vocês eu gostaria de olhar somente para um pequeno ponto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Esse pequeno ponto, ele é como que o ápice de um caminho, que está no versículo 35. 2 discípulos, um deles, chamado Cleofas, eles, ao se encontrarem com Jesus e toda a narrativa que tivemos, voltam a Jerusalém. E então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O ponto que gostaria de focar a princípio é esse: o que tinha acontecido no caminho. Os discípulos de Jesus, na narrativa do Evangelho de Lucas e também de Atos dos Apóstolos, são reconhecidos como homens e mulheres do caminho. Quero trazer para vocês aquela lembrança importante que Paulo, quando vai a Damasco, ele requer cartas para trazer a Jerusalém aqueles homens e mulheres que eram reconhecidos como homens e mulheres do caminho. Então não é à toa que aqui, no versículo 35 do capítulo 24, fecha-se a narrativa do encontro de dois discípulos com Jesus num caminho com esse fato. Os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. Isso porque o horizonte de todo e qualquer discípulo de Jesus Cristo que entendeu a que foi chamado, e Jesus nos chamou para estarmos com Ele. E como Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, estarei convosco até o fim dos tempos. E se acreditamos que Ele ressuscitou, é importante lembrarmos qual é o caminho que precisamos percorrer. Porque no caminho que nós ficaremos com Ele. É no caminho que nós ficaremos com Ele. Isso porque na vida de todos nós existem tantos caminhos. Não sei, me parece que alguns aqui são de São Paulo. Para chegar a São Paulo, nós temos pelo menos 2 estradas que podemos percorrer. 2 caminhos diferentes. Sempre existe uma escolha por um caminho. E nós precisamos saber qual nós vamos escolher, pelo qual vamos andar. Pois bem, vejam que riqueza. Os discípulos, narrados no Evangelho, tinham escutado as mulheres dizendo que o corpo de Jesus não estava no túmulo. Tinham a notícia de que 2 discípulos tinham ido ao túmulo e não tinham visto nada. E eles resolveram fazer um caminho. Talvez o mais inadequado. Voltar para o lugar do qual saíram quando Jesus os chamou. Um dia de caminhada. É muita coisa. Em um dia, uma caminhada nos leva a lugares bem distantes. Hoje as pessoas não sabem tanto porque a gente caminha pouco. Mas eu me lembro que só para chegar da cidade à casa da minha avó, ainda pequenininho, o que não faz muito tempo. Não, todos aqueles que estão fazendo a moda agora do platinado sabem disso. Não é porque nós estamos ficando, um pouquinho mais com idade. Não é que o tempo passou. É porque é moda, não é? Então,
Eu sei que é. Oxi, boba quem acha que a gente não está na moda. Então, nós andávamos para chegar até a casa da minha avó. Era muito chão. Cerca de umas 4 horas. Um dia de caminhada, no mínimo, vai dar umas 8. Sagrada Coração de Jesus. Era muito chão. Bem, eles andaram muito para retornar ao lugar do qual eles tinham saído quando se encontraram com Jesus. Esse lugar não é simplesmente um vilarejo chamado Emaús. Esse lugar não é simplesmente uma cidade. Esse lugar é uma condição de um modo de viver. Lembremos-nos que em Gênesis é perguntado ao primeiro homem e à primeira mulher, segundo a narrativa, onde estás? Qual lugar que está? Ora, o Senhor nosso Deus sabia onde eles estavam. Mas quer dizer, qual a proximidade que você tem comigo agora? Onde seu coração se depositou? Esses discípulos voltam para uma condição de abandonar o caminho indicado por Jesus. Voltam atrás. Isso porque o que eles esperavam é bem explícito. O que eles queriam de Jesus era isso. Deixe-me voltar. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Esse era o foco para o qual e pelo qual eles andavam com Jesus. E como Jesus morreu, esse sonho desmorona. Tudo perde o sentido. Inclusive, eu diria o seguinte, coisa que tenho dito ao longo desses dias: o túmulo de Jesus é o sinal da frustração de cada um dos discípulos. Porque eles têm que sepultar com Jesus a imagem de Jesus que eles queriam que ele tivesse. E é justamente por isso que eles não conseguem reconhecer Jesus. Porque eles queriam ver em Jesus aquele que iria simplesmente fazer Israel se tornar livre. Mas Israel foi livre tantas vezes. Por quantos caminhos Israel não percorreu na história e vendeu a sua liberdade por nada? Mas não falemos de Israel. Falemos de nós. Somos livres. Podemos ir e vir. Mas quantas vezes por algumas coisas tão estranhas não vendemos a nossa liberdade? Na adolescência, por amores tão bobos. Nos encantamos por belezas passageiras e, na verdade, belezas tão singulares que se transformam em medusas. Lembram-se da história da medusa? Que é aquela que, quando abria os seus cabelos e olhava nos olhos, fazia com que todos se tornassem pedra. Vendemos nossa liberdade, nossos sonhos, por tão pouco, por um carinho, por um dinheiro. Na verdade, eis aqui um ponto. Por que eles querem voltar para a vida antiga? Porque não conseguem enxergar nada mais além do que eles buscavam em Jesus como um motivo para segui-lo. Alguns seguem ou dizem seguir Jesus por causa de cura, outros porque precisam parecer moralmente corretos, outros porque precisam justificar o seu medo da morte, outros dizem seguir Jesus porque é de bom tom uma pessoa ter fé. É muito bom tom. A gente precisa ter fé.
Entretanto, esquecemos do furo principal. Sabem o que é? É aquilo para o qual Jesus nos chamou. Não foi para que nós libertássemos Israel, não foi para que nós curássemos as pessoas, não foi para que nós fizéssemos milagres, não foi para que nós entrássemos em êxtases exuberantes com sapateios, desmaios ou qualquer outra coisa. Não estou dizendo que quem tem sua experiência de fé a partir dessas coisas esteja errado, não sou eu a julgar isso. Eu estou dizendo o motivo para o qual Jesus nos chamou. O desdobrar disso é outra coisa. Quem não gostar, me perdoe, mas é o que o Evangelho diz. Ele nos chamou para ficarmos com Ele. No entanto, que lembremos, não podeis vigiar nem mesmo 1 hora comigo. Ora, quem dormiu, o deixou sozinho. Ele estava num caminho da Via Crucis. Eis aqui o ponto. Os discípulos, no caminhar, não reconhecem Jesus que se coloca na frente deles, porque eles não conseguiam pensar em outra coisa senão em Jesus, nos moldes com os quais eles queriam que ele tivesse. E assim acontece conosco. Nós queremos que Jesus atenda aos nossos quesitos, como muitos queriam que o Papa Francisco atendesse aos seus quesitos. Estou louco? Pensemos. Se o Senhor nos pede, pelo seu Evangelho, se alguma coisa te leva a pecar ou te faz errar, deixa isso. Ah, não. Isso não. Cada um tem o seu negocinho de estimação. Não, o que é isso? Deus é misericórdia. Brincadeiras à parte, mas não sendo nem um pouco menos irônico, como propriamente o sou, Jesus se apresenta a eles enquanto eles estão fazendo um caminho. E ao longo desse caminho, recobrando a Escritura, aquecendo seus corações, eles, depois de entenderem a Escritura, conseguem reconhecer o Senhor que se oferece no pão. E é muito interessante que é uma das partes menos valorizadas nas nossas celebrações. O caminho de escutar a Escritura. Em todos os lugares, e até mesmo aqui no santuário às vezes, que é uma briga nossa, há uma proclamação maliporca da Escritura. Uma reflexão maliporcamente feita da Escritura. Nós nem damos atenção, tem gente que se dá ao direito. Não é o caso do que aconteceu aqui, porque teve uma situação, mas a gente que mora do lado da igreja não tem que cuidar de doente, não tem que fazer... E chega exatamente na hora da comunhão. Dá vontade de pegar essa pessoa... Como se fosse um self-service. Se bem que, na verdade, teve alguns que valorizaram muito o self-service e pouco o conhecimento. E aí, tristemente, porque não valorizamos o entendimento da Escritura, não vamos entender o que o Senhor faz conosco ao longo do caminho. Por quê? Porque ao longo do caminho de Israel, todas as vezes que precisava recobrar quem era o seu Senhor, ele tinha que escutar a Escritura. Quando perdem o livro da lei, chega um determinado momento que, passado anos, é encontrado no templo um rolo. E aí então, manda-se reunir todo o povo de Deus. Lê-se solenemente a Escritura
e explica-se a Escritura de modo com que todos pudessem entender, a fim de que o povo o reconhecesse. Nós iremos servir ao Senhor, nosso Deus, percorrendo a história, o caminho da história, junto dele. Porque entenderam o que significa caminhar com o Senhor. Agora eu lhes pergunto, por que os discípulos contaram o que havia acontecido no caminho? É porque é no meu, no seu, no nosso caminho do dia a dia que nós teremos sempre a oportunidade de voltar para o lugar do qual nunca deveríamos pensar em para o qual nunca deveríamos pensar em voltar. Para circunstâncias para as quais nunca deveríamos pensar em voltar. De pequenas escravidões. Mas, pelo contrário, focar, como é indicado pelos Atos dos Apóstolos, na figura de Paulo, ou de Saulo, ao encontrar-se com Jesus, colocar-se em marcha junto com ele pela história da vida, por tudo que nós fizermos em cada momento, e dizermos, Senhor, contigo eu quero conviver e fazer com que a história valha a pena, porque sem ti nada tem sentido. Mas só é feito isso quem encontrou nele o motivo do seu viver. Ninguém tem disposição para escutar aqueles a quem não dá importância. Ninguém tem motivos para escutar, a não ser aqueles que têm para ele importância. Deve ser exatamente por isso que alguns adolescentes deixam de escutar os pais e ainda não nos atentamos a isso. É porque com uma fase na vida, a gente acha que os nossos amigos é que têm muito mais importância. Ou com vocês é diferente? Foi diferente com vocês? Caríssimos, ser discípulo de Jesus é ser um homem ou uma mulher do caminho. Podemos todos os dias pensar em voltar para aquela condição que não é adequada. Ou podemos deixar-nos motivar por sua palavra e com ele trilhar o caminho de uma nova história. Mas a escolha é sua. O compromisso de caminhar conosco é dele. Resta saber se nós queremos que ele faça isso. E se estamos dispostos a reconhecê-lo agora. Não nos nossos moldes, mas como quem ele é.